Então, para Gêmeos. Gêmeos, assim como Gêmeos, Peixes, Virgem e Sagitário vão ser os signos que mais vão sentir, né, esses últimos trânsitos, pelo menos por um tempo, em especial até Saturno sair do signo de Peixes. Então, ainda assim, esses 4 signos serão os mais afetados no geral. Para Gêmeos, Sol, Marte e Vênus, a partir do dia 1º do 12, eu tô contando dezembro mesmo, tá? Tá na casa 7. Então, tá na casa 7, que é Sagitário, né? É o oposto, obviamente, da casa 1, vamos dizer, de Gêmeos, caso você tenha um ascendente aqui. Mas se você não tiver ascendente, pode ser Sol, Lua, ou até mesmo o regente do ascendente, por exemplo, né? Se você tiver Mercúrio aqui. Ou então, se você tiver o planeta da alma aqui, você também pode considerar esse horóscopo. Apesar dele ser, obviamente, mais amplo, né? Então, ele não necessariamente tudo aqui vai acontecer, nem, enfim, vai depender muito do seu período atual. Mas como o Sol, Vênus e Marte estão na casa 7 de Sagitário, eu vejo um foco, pelo menos por um período, né, logo no início até mais ou menos meados de dezembro, eu vejo um foco de Gêmeos para Gêmeos, no caso na casa 7, que é de relacionamentos, de contratos, né, e são relacionamentos em geral, com o membro do sexo oposto, né, então pessoas do sexo oposto e também sociedades, não necessariamente relacionamentos, assim, no sentido romântico da palavra, mas também sociedades, você criar novos contatos, né, você fazer novos contatos para algum tipo de relacionamento que dê frutos. Então, um relacionamento que leve a algum tipo de sociedade, né, algum relacionamento que tenha um quê também no sentido social, um quê de você ter uma manutenção de sociedade, né. Então, relacionamentos não necessariamente amizades, mas relacionamentos mais no sentido de você criar novos contatos, né, para uma possível sociedade, para um possível algum tipo de empreendimento, e se não for um empreendimento mesmo para negócios, relacionamentos mesmo, relacionamentos rápidos, não necessariamente relacionamentos que vão durar, não necessariamente relacionamentos que, vão ter uma duração, assim, longa, né, não que não seja possível, mas são relacionamentos de curto prazo, vamos dizer assim. Então vai ser um foco de sair, né, em se divertir, em socializar, porque a 7ª casa é uma casa de desejos, é uma casa de socializar através do outro ou através de outras pessoas, no caso pode ser mais de uma pessoa, claro. Mas em geral eu vejo muito o socializar através de uma pessoa que você tem algum tipo de atração física. Então a atração física vai ser, essencial aqui no sentido romântico, né, no sentido de um relacionamento, no sentido de você, enfim, realizar desejos nesse sentido. Então, para os solteiros, eu vejo relacionamentos casuais, né, caso você deseje ter um relacionamento casual, eu vejo aqui Marte com Vênus dando um empurrão passional para esse lado, então encontros mais casuais, né, você vai ter mais vontade disso. Como o Sol tá aqui também, ele traz um pouco de seriedade para esses encontros, não necessariamente se fosse só Vênus e Marte aqui, eu veria algo muito passional, algo muito rápido, algo muito, muito assim rápido, passional e realmente algo de muito desejo. Mas o Sol, ele tá aqui, então o Sol ele traz um pouquinho mais seriedade nisso, e ele pode afastar com o Sol aqui pode ser que esse fogo, no geral, ele fique um pouquinho menos, porque o Sol ele dá essa tendência também da pessoa ela pensar mais, o Sol ele afasta um pouco essas coisas, ele afasta um pouco os planetas que estão, então ele quando ele tá muito próximo, em especial porque Marte aqui tá combustível também, Vênus está em combustão, então eles estão muito próximos do Sol, essa essa passionalidade, ela pode vir com um pouco de agitação, um pouco de irritação também. Então pode ser que você conheça alguém, se você for solteiro, por exemplo, e pode ser também uma questão romântica, pode ser uma questão de sócio, né, uma questão de negócios, mas aí aquilo, por alguma razão não dá certo, porque é muita energia, é uma energia irritada, uma energia muita energia, vamos dizer assim. Então é uma energia irritadiça, porque Marte, ele tá em combustão, então quando ele tá em combustão a energia dele fica muito agitada, então essa energia interior da gente de Marte fica mais agitada, tem um lado de foco e depois desfoca. E Vênus é a parte de escolhas também, então a diplomacia, ela fica um pouquinho debilitada nesse sentido. Então as escolhas, elas podem ser imediatistas, né, elas não são tão pensadas como o Vênus gosta de fazer. O Vênus é extremamente pragmático em si, então gosta de escolher aquilo que vai ser, mais, vamos dizer, que vai dar mais resultado, né. Então, nesse caso, com o Sol agitando esses 2 planetas, ou então essas 2 energias que estão dentro da gente, para Gêmeos, as coisas podem sair um pouquinho do controle, né, então algo que poderia ser muito interessante acaba sendo muito frustrante. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas é algo que pode ser mais frustrante dentro dessa condição, né, de Sol, Marte e Vênus nessa casa. Mas de qualquer forma vai ser um foco em relacionamentos, sociedade, força de vontade para fazer alguns relacionamentos seguirem em frente, então se você já tiver um relacionamento, eu vejo aqui a possibilidade de vocês,
reacenderem algum tipo de fogo nesse relacionamento, mas eu vejo também uma possibilidade de brigas aqui, né, de buscar entender também, porque o sol tá aqui, então traz uma inteligência, traz um foco, traz também uma ambição no sentido de manter um relacionamento, né, de oficializar um relacionamento, de trazer o relacionamento para um nível estável. O sol, ele sempre vai trazer uma estabilidade para aquilo que ele toca. Então se você tá em um relacionamento, você tá construindo um relacionamento, pode ser amoroso ou um relacionamento também no sentido social, né, no sentido de outras pessoas, mas em especial em contratos, assim, pessoas que podem vir a entrar em um negócio com você. Eu vejo uma possibilidade de estabilizar esses contratos, esses relacionamentos, enfim, é uma estabilidade. Então é muito bom ter o sol aqui estabilizando essas energias. Por um lado, ele vai agitar, né, porque ele vai fazer com que você veja o superior. Então, para você ver o superior dentro de uma situação, você precisa antes queimar a energia negativa que existe dentro desses planetas. Então, ele bota o planeta para como se ele colocasse o entendimento desse planeta em um nível superior. Mas antes disso, esse planeta fica muito agitado. Então, essa parte de você fica mais agitada. Então, mais agitação dentro dessa sétima casa, mais agitação dentro dos relacionamentos para que vocês possam purificar as situações negativas. Então, pode ser que algumas coisas também saiam, né? Pode ser que alguns relacionamentos acabem, alguns relacionamentos, os que precisam ficar, obviamente, eles vão ficar mais estáveis por conta do sol. E ao mesmo tempo tem um lado mais passional. Então, vai ser interessante de equilibrar o passional e equilibrar um pouco do pragmático dentro da possibilidade de Vênus, né? Claro que Vênus não tá tão bem aqui. Em especial porque tá no signo de Sagitário, e Sagitário não faz muito bem a Vênus, infelizmente, mas o Sol e Marte ficam muito bem no signo Sagitário. Então, por um lado, esse lado venusiano de escolhas, até de você entender, de você ser mais diplomático, ele vai estar mais baixo, né? Mas, por outro lado, você vai ter o Sol para estabilizar. Então, dentro de um problema, você vai usar muito mais a energia solar do que, por exemplo, a energia venusiana ou a energia de Marte. Porque a Marte vai ter uma certa tendência a querer a briga. Então, você consegue ser racional até um ponto. Se a situação começar a demandar mais do que você consegue, por conta dessa energia marcial agitada, vai acabar criando uma briga. Então é importante nesses momentos se acalmar, perceber que começou a se agitar muito, perceber que começou a ficar irritado, começou enfim, né, perder o respeito talvez. É importante cada um ir para um lado para se acalmar e depois voltar, né, a conversar. Então é importante entender que durante esse período isso é bem possível. Então, para Vênus também, eu acho interessante aqui que, como ele tá passando pela sétima casa, ele dá a escolha de parceiros muito baseadas nas suas vontades, então nos seus desejos, naquilo que você deseja. É uma casa de desejo, é uma casa ligada à parte íntima de um relacionamento, à parte de intimidade mesmo. Então, essa escolha, ela vai ser muito mais focada naquilo que é visto como desejável, né? Então, a atração aqui vai ser um fator determinante, aquilo que atrai muito mais do que aquilo que pode ser saudável pra você. Então, a atração vai falar muito mais alto do que um relacionamento saudável, até mesmo um encontro casual saudável. Então eu diria que isso é algo pra se levar em consideração, né, porque o saudável ele precisa estar acima desse nível de atração que pode ser perigoso. E Marte aqui junto, ele vai amplificar esse lado passional de Vênus, né, essa vontade, esse desejo, e ao mesmo tempo ele vai ajudar a buscar por relacionamentos de diversão. Então a sétima casa é sim uma casa de diversão, uma casa de desejos, né, uma casa de você, se sentir, não vou dizer completo, mas você se sentir bem na companhia de outra pessoa, de você aproveitar, eu vou dizer a parte íntima, a parte do corpo de outra pessoa, mas também o lado social, se você não necessariamente quer ter um relacionamento casual, um relacionamento longo, se você não tá num relacionamento, não quer um relacionamento, isso aqui também é um trânsito de você sair e se divertir. Então você sair, né, você sai do ambiente da primeira casa, você esquece um pouco de si mesmo e entra em um ambiente mais sétima casa de outras pessoas, do que as outras pessoas têm pra oferecer, né, e é uma casa mais de diversão mesmo. Então, por um lado, é claro, então, nesse sentido vai ser uma casa muito mais de diversão e muito mais das suas vontades. Por outro lado, o Sol, como eu disse, como ele tá na casa 7, ele vai trazer um distanciamento, dos relacionamentos mesmo. O Sol, ele sempre tira um pouco daquilo que a gente, por exemplo, se ele tá na sétima casa, ele vai dar vontade de você estar em um relacionamento de certa forma, porque ele tá na sétima casa, ele tá transitando na sétima casa. Se você já tiver o Sol naturalmente na sétima casa, isso vai ser também, relevante pra sua vida. Mas o que acontece é que, por questões de trabalho, por questões de você precisar seguir sua vida, por questões daquilo que você quer construir na sua vida, ele vai ter momentos onde ele vai te tirar, né, desse lugar de relacionamentos, desse lugar de você se divertir, desse lugar de você socializar. Então o Sol, ele vem também como um fator aqui de separar você um pouco dessa situação de se divertir, simplesmente por se divertir. Vai ter, obviamente, a vontade de se divertir, então você vai ter o ímpeto de se divertir, vai ter a vontade no foco, né, de diversão ou de relacionamentos, pensar no relacionamento, pensar em se relacionar, pensar ou pelo menos sair, se divertir. Mas por outro lado, o Sol, ele vai também
vai te dar o ímpeto e depois ele vai meio que pisar no freio e vai dizer: "Não, sabe, isso aqui não é bem isso que eu quero, não é bem isso que é pra minha vida". Então, o que eu vejo também para as pessoas que já estão em parcerias, o parceiro ele pode se distanciar um pouco por questões de trabalho, por questões da própria vida dele ou dela, né, por questões de pensar o que quer fazer na vida. Então, se você estiver passando por um problema atualmente com seu parceiro, é muito mais ligado a esse sol passando pela sétima casa, porque é o momento dele ou dela pensarem sobre o que eles de fato querem, né, pra vida, no sentido geral, no sentido da carreira, no sentido profissional. Então, o que pode acontecer também, de bem relevante aqui com o Sol, é para os geminianos, eu não digo muito para os parceiros em si, né, mas para vocês geminianos, um certo egocentrismo, porque o Sol, ele é da terceira casa de vocês, e a terceira casa é um lugar de egocentrismo, né, de vontade, eh, de uma forma mais egocêntrica. Então aqui vocês podem pensar muito naquilo que vocês querem para vocês, e não levar muito em conta aquilo que o parceiro quer, ou que o ambiente pede, ou que o sócio pede se você estiver dentro de uma sociedade. Então é bem importante que isso seja levado em consideração, porque como eu disse, Vênus não está numa boa situação, Vênus está combusto, Marte está combusto, então a possibilidade de desentendimento aqui é bem grande durante esse trânsito. E ainda mais que existem outros planetas, não é, fazendo, aspectos e são planetas mais maléficos, ou seja, eles montam em cima das possibilidades de dificuldades que esse trânsito em si já traz. Mas também tem coisa boa, é óbvio que tem um lado da diversão, como eu falei, mas também tem um lado das possibilidades de existirem conflitos, seja em relacionamento amoroso, casual, ou mesmo dentro de um relacionamento onde entre sócios. O ciclismo sendo um problema em relacionamentos, e não são só relacionamentos amorosos, tá, mas, relacionamentos de trabalho também, como eu falei. Então tem que ter pensar nesse sentido, né. Claro que às vezes a gente precisa ter esse lado mais egocêntrico, a gente precisa, pensar no que a gente quer, e isso é um pouco, entre aspas, "cruel", mas o sol ele dá esse ok, porque é da natureza solar mesmo ter um lado de egocentrismo, no sentido de ser egocêntrico, na verdade, porque ele precisa construir a vida dele. Mas isso pode ser feito de outras formas e não necessariamente passando por cima dos outros ou passando por cima, né, de um sócio ou de um relacionamento e machucando alguém. 1 do 11 até 11 do 12 às 19h39, Mercúrio vai ficar na sua casa 6, está na sua casa 6, então é bem relevante porque Mercúrio rege vocês, né? Mesmo que você tenha o Sol aqui, não seja seu ascendente, ou o Sol ou a Lua, vai ser de extrema relevância, tanto pro caminho, né, no geral do Sol, porque o Sol ele também rege o seu caminho no geral, e especialmente se você for homem também, e a Lua, especialmente se você for mulher. E a lua, ela sempre é interessante de ver o posicionamento lunar, porque ela vai ditar muito daquilo que vai acontecer na sua vida, de acordo com o que existe na sua mente. Então aquilo que você constrói na sua mente, ela vai solidificar e vai ser de acordo com a lua. Não vai ser exatamente de acordo com o sol. O sol viria em segundo lugar nesse caso. Então você pode ver o vídeo da sua lua, depois você vê o vídeo do seu sol, e sempre você assiste o vídeo do seu ascendente. Mercúrio em si na casa 6 vai ser de extrema importância, porque aqui é a ação de vocês. Então, imagina que o que vocês estão fazendo, né? Esse trânsito, óbvio que é um trânsito, então ele não vai ser o todo, ele não vai contar a história toda, ele vai contar a história de uma energia te empurrando, uma energia passando por uma casa, né? Passando por um signo em uma casa, e que você pode aproveitar essa energia, e essa energia, obviamente, ela pode ser aproveitada de uma forma muito positiva ou de uma forma muito negativa. Vai depender do mapa astral em si, no geral, e também vai depender de outras coisas no seu mapa. Mas eu vejo o trânsito pra casa 6, o Mercúrio transitando na casa 6 é sempre um trânsito interessante, é um trânsito muito, positivo, caso você consiga, administrar bem esse trânsito, porque ele traz a solução de dívidas, administração financeira, pagamentos de dívidas, as negociações, né, no sentido monetário mesmo, das finanças, do dia a dia, e também renegociações. Então se você tem alguma dívida, se você tá precisando de mais dinheiro, se você tá precisando de novas formas de ganhar dinheiro, o Mercúrio ele entra nessa casa, que é uma casa também de não só de você ter dívidas, de você fazer dívidas, né, de ser mais difícil, de você, eh, ter uma preocupação no que diz respeito ao seu material, mas também com relação à sua saúde, e ele vem aqui te mostrando novas formas, né, de como você pode melhorar a sua saúde, como você pode administrar melhor a sua vida no dia a dia da sua vida, como você pode administrar a sua vida para que ela flua de uma forma melhor, né, e como você pode administrar a sua vida também para que você tenha menos problemas, então menos problemas financeiros, menos problemas com relação à sua saúde. Então começar não vou dizer regime de comida, né, mas um regime de exercícios, um hábito positivo no sentido dos exercícios, um hábito positivo no sentido do que você come também. Então são construção de hábitos positivos, né, e retirar os hábitos negativos. Então o trânsito, apesar de ser uma casa um pouco mais difícil, uma casa um pouco mais pesada, uma casa de dívidas, uma casa de inimizades, Mercúrio transitando essa casa, aliás, Mercúrio transitando todas as casas, ele é sempre muito positivo, porque ele ajuda. Ele é tipo aquele detetive que vai te ajudar a fazer as melhores escolhas, então ele vai buscar aquilo que tem de melhor, né. Ele consegue, trabalhar nas situações mais difíceis,
né, e ele consegue trabalhar também nas situações mais amenas. Então, Mercúrio em trânsito, ele é sempre um um anjo, vamos dizer assim, pra qualquer pessoa. Mas pra quem é regido por ele, obviamente, vai ser muito mais relevante. Então, pode ser que existam umas novas dívidas relacionadas ao bem-estar, mas eu falo dívidas no sentido de que se você começa algo novo, né, se você começa a tratar melhor o seu corpo, se você começa a, de repente eu vou pra uma academia melhor, ela vai me custar mais. De repente eu vou começar a comer melhor, isso vai te custar mais. Se você antes comia muito fast food, agora você vai começar a comer seus vegetais, vai começar a comer uma carne mais lean, né, vai começar a comer um frango, então de repente você quer se tornar vegetariano. Então isso vai custar muitas vezes um pouquinho mais. Então é nesse sentido de dívidas, não é uma dívida, porque, né, você tem um problema e, enfim, você vai criar uma dívida nova. Pode ser também, a depender de como esteja o seu mapa astral. Mas são novos custos, novas dívidas, entre aspas, com relação a gastos com sua saúde, com a sua casa também, com você no geral. Novas maneiras de ganhar dinheiro, em especial para o dia a dia. Então, Mercúrio ele vai trazer novas maneiras, né? Ele vai fazer com que você pense em novas maneiras de administrar a vida e para que ela seja mais eficiente. E dessa forma também você ganha mais dinheiro. Então, você vai imaginar quais são as formas que eu tenho, né? O que eu posso fazer no momento e começa a pesquisar. Eu quero ganhar mais dinheiro, então como eu posso fazer isso? Como eu posso otimizar a minha vida? Como eu posso otimizar os meus negócios? Né? Então, é nesse sentido de otimização. E eu vejo também melhora da saúde emocional, um tratamento holístico, porque como Mercúrio ele tá passando pela casa 6 e a casa 6 é a casa de Escorpião para vocês, Escorpião ele sempre traz, um entendimento mais profundo, né, ele é a energia que fica na base do nosso corpo e ele é uma energia muito importante, e ele também é como se fosse ele é um portal entre, um estágio da nossa consciência para o último estágio da nossa consciência. Então aqui, um trânsito de Mercúrio para a sexta casa em Escorpião vai ser muito relevante, então eu aproveitaria muito esse trânsito, né, pra melhorar a minha vida, para melhorar o meu bem-estar no geral e de forma holística mesmo, bem-estar interior. Começar a até mesmo usar um jornal, se você quer não um jornal, mas usar um caderno tipo esse aqui, ó. Um caderno onde você possa escrever as coisas, você pode escrever seus sonhos, você pode escrever as coisas que você sente. Escorpião é sobre isso, é sobre você tirar as coisas que estão lá dentro e compreender essas coisas, né, em um nível eh, muito profundo. Então, entre aspas, Escorpião, ele tem um lado de você compreender os seus demônios interiores, né, e para algumas pessoas Escorpião também é sobre demônios exteriores, demônios literais, mas aqui pra vocês é muito mais sobre o que vocês precisam solucionar dentro de vocês, tá. Então melhora de saúde emocional, tratamento holístico, compreensão emocional, buscar formas de cura emocional através de uma base mais analítica, porque sabe, porque Mercúrio ele é muito analítico. Então, ele também não se deixa emocionar com as coisas, né. Como ele é muito analítico, ele é mais analítico, ele gosta desse jogo, ele gosta de entender as coisas, mas ao mesmo tempo ele não fica ali eternamente numa coisa. Ele percebe que aquilo não funciona, né, pode não funcionar pra você, pode funcionar pra outra pessoa. Então, ele descarta. Então é sobre descartar também as coisas que não funcionam pra você, as coisas que são o lixo, né, o lixo em si. O lixo, psíquico, o lixo de situações, é meio complicado falar isso de pessoas, mas, assim, muitas pessoas que podem estar no seu ambiente, que não te ajudam, inimizades, pessoas que você, agora percebeu, na verdade, que são inimigas. Então é bem interessante, porque você vai ter uma base analítica, onde você não vai ficar emocionalmente muito ligado àquilo, né. Então Mercúrio ele vem aqui pra ajudar nesse lado. E vai ser muito, interessante. Você basicamente 11 dias, né, tá, 10 dias, de 1/12 até 11/12 às 19h39, então usem bastante esse trânsito. Então, daí no dia 12, né, 12/12 de 2025, vai ser quando Mercúrio ele vai sair da sexta casa e vai entrar pra sétima casa, então você vai ter Marte, Sol, Vênus e Mercúrio tudo na sétima casa. Então aqui realmente vai ser uma diversão. Mercúrio tudo que Mercúrio toca, ele tem a tendência também de trazer pra vida. Ele traz aquilo, de forma literal. Então se você queria um relacionamento com Mercúrio, entra aqui com Vênus junto, pode ser um momento onde você fala assim: "Não, eu quero ver se eu consigo achar alguém", sabe, eu tô solteiro, tô solteira, eu quero conhecer uma pessoa legal. Então, esse é um trânsito bem interessante pra você fazer isso, buscar sair, e não é ficar em casa não, tá, é sair de verdade. É você sair, você ir a uma praia, piscina, clube, qualquer lugar, né, pra se divertir. É a sétima casa, então é a casa de socializar, sair com as amizades, ter amigos, sair pra treinar, sair pra algum tipo de enfim, até mesmo pode ser um seminário, porque o sol tá aqui. Então, existem muitas opções de você conhecer alguém, né. E para os que estão para os que estão em relacionamento vai ser um momento mais passional, bom momento também pra se divertir, então pra tirar um pouco do peso das coisas, né, do ano, pra tirar um pouco do peso de tudo, e se divertir, né. Então, e se divertir, buscar se reconectar através de uma de diversão, mas de uma diversão um pouquinho mais, não vou dizer, eh, sem juízo, tá. Uma diversão que seja leve, tá, uma diversão mais nobre, vamos dizer assim, que é Sagitário. Diversão
De repente viajar também, 7ª casa é uma casa de viagem, então pode ser que esse seja o momento ideal pra você viajar, de repente você queria fazer uma viagem para o exterior, né, e mesmo que não seja para o exterior, pode ser pra um lugar próximo, enfim. É interessante socializar através de viagens também, então viajar, tirar um momento a sós, fazer uma lua de mel, uma coisa assim. Vai ser bem interessante, porque vai ter paixão, vai ter o lado venusiano de se divertir, então de ir pra bons lugares, né, comer coisas gostosas e etcétera. E Mercúrio tá aqui vai ajudar a fazer com que tudo isso realmente ganhe corpo. Mercúrio, tudo que ele toca, ele faz aquilo brotar, então ele é o planeta de fazer tudo acontecer. Como eu disse, para os relacionamentos, passional, bom momento pra se divertir, e também avaliar o relacionamento, mas de uma forma analítica, de uma forma não para destruir algo, tá, mas para construir, para ser algo construtivo. Então, a avaliação, do relacionamento em si de uma forma construtiva. É o momento de ser construtivo aqui com Mercúrio, que ele é um planeta muito importante para amizade. Então, um relacionamento amoroso, né, ou de sócios, também precisa ter o lado de amizade, porque o lado da amizade é o lado que sustenta muito os relacionamentos durante os momentos de estresse, durante os momentos mais difíceis. Então, se você tá com uma pessoa que você é amiga também, que você gosta de conversar, que você gosta de estar junto, né, que você tem, eh, coisas em comum, né, muito além de uma questão de atração. Eu não digo nem valores em si, porque valores está mais pro lado de Vênus. Mas a amizade, ela é uma base muito sólida para qualquer relacionamento amoroso, né, ou então a 7ª casa em si, um relacionamento social ou entre sócios, né, caso você tenha uma empresa com alguém. Então é o momento de, buscar esse lado de Mercúrio, né, de amizade, de manter essa base sólida, manter uma base sólida, amigável, uma base de comunicação, né, uma base, de comunicação com sabendo se comunicar sem machucar o outro, né, sem ser grosseiro, é isso que eu quero dizer, porque Mercúrio não é um planeta de grosseria, ele é um planeta muito pelo contrário, onde ele busca harmonizar as situações de uma forma, eh, não vou dizer como Vênus, Vênus também não é um planeta em si de ficar passando a mão na cabeça das pessoas. Claro que Vênus pode estar em uma situação ruim, ele acaba fazendo isso, né, ele acaba não falando a verdade. Mas Mercúrio é um planeta da verdade, sim, de falar a verdade, mas falar a verdade de uma forma que seja construtiva e nunca negativa e destrutiva. E vocês vão ter 6 planetas, né, contando com os nodos lunares, o nodo sul e o nodo norte, em ângulos 4, 7 e 10. Então, o nodo sul vai continuar na 4ª casa, ele tá na 4ª casa ainda, Marte, Sol, Vênus e Mercúrio na 7ª casa e o nó do norte e Saturno na 10ª casa. Então é um momento de ação, um momento de vocês agirem pra frutificar alguma coisa que é a 10ª casa. Um momento também de ação com relação à 7ª casa, né, com relação a outra, socializar, a criar contatos. E, o nó do sul ainda tá na 4ª casa, então é sobre uma base também, é sobre tirar tudo que, não é mais necessário nessa base, mas também se conectar com a sua base. Se você tá desconectado com você mesmo, com a sua base, com o seu interior, é um momento interessante de conectar, porque o nó do sul, ele traz essa conexão, ele traz a conexão com o nosso lado mais instintivo. Então a 4ª casa é obviamente o lado da gente que tem o instintivo em si, né, e a lua também, porque ela representa a 4ª casa em si, ela tem a mesma energia. Então é o momento de você buscar aquilo que tem dentro de você, que já foi conquistado, aquilo que você sabe fazer muito bem, e você buscando isso dentro da sua base, dentro da sua 4ª casa, você tem sucesso com aquilo que você faz na 10ª casa. Por isso que a 4ª casa é tão importante no que diz respeito ao nosso sucesso na vida material, porque o que tá dentro da gente, né, aquilo que a gente já conquistou, como representa o Nó do Sul, especificamente na 4ª casa, ele vai ditar muito daquilo que a gente vai conseguir construir de forma frutífera, né. Não é gastar o nosso tempo fazendo besteira, ou então fazendo coisas que não fazem sentido, que não são alinhadas. Então é o momento de continuar se alinhando emocionalmente, continuar se alinhando interiormente para que os seus frutos da 10ª casa, aquilo que você vai fazer dentro da ação do material, né, aquilo que você busca fazer na 10ª casa, ele dê, resultados frutíferos, que você não perca o seu tempo. Então vai ser bem interessante, porque é um momento muito de ação. Esse é o momento de ação para depois vocês colherem os frutos. Então, assim, não vai ser algo imediato de colheita, né, vai ser: "Vou começar a agir aqui, né, botar pra frente o meu lado social, o meu lado interior, para que a minha vida, ela floresça de uma forma muito mais alinhada com aquilo que eu quero". Então é um momento de ação, como eu disse, dezembro vai ser bem interessante. Na verdade, como eu disse, não só pra Gêmeos, mas para os outros signos também, como, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então é um período também de ação para todos os outros. No dia 15/12, Marte vai entrar em Capricórnio, e a casa 8 é uma casa de altos e baixos, né, então começa a sair um pouco esse lado de ação. Marte vai sair da 7ª casa, então ele tá combusto. Ele vai continuar combusto aqui no dia 15/12, né, mas pelo menos ele vai estar em Capricórnio, e Capricórnio é um signo onde Marte, ele tem uma energia muito potente, ele tem uma energia de mais calma, ele consegue aguentar mais as coisas, ele sabe exatamente pra onde ele vai, se ele vai comprar uma briga, por assim dizer, né, se ele vai gastar a energia dele com alguma coisa. Então Marte aqui na 8ª casa é um lugar inesperado, a 8ª casa é sempre inesperada.
pode dar ganhos inesperados, assim como podem acontecer situações também inesperadas. Então, é a casa 6 e 11, então vai ter ligação com as suas finanças, com as pessoas também, né, não só com finanças, com pessoas que, entre aspas, são inimigas, ou então que você não sabe que tem inimizade com você, e pessoas que já estão no seu círculo social, e você consegue combater, né. E às vezes não é um combate no sentido de: "Essa pessoa tem inveja de mim, então eu vou tirar ela da minha vida". Não, muitas vezes é: "Estou tendo problemas com essas pessoas, ela está no meu círculo social, ela não está agindo bem", ou então você não está agindo bem com essa pessoa, né. Então é um momento de que isso vem à tona de uma forma até inesperada. Então é interessante, porque Marte ele vai ajudar bastante no conflito aqui, ele vai ajudar a solucionar esse conflito de uma forma muito mais racional, né, ele não vai explodir, ele não vai querer atacar, ele não vai querer, por qualquer coisa, ele vai estar muito focado. Então é um momento de foco. Caso alguma coisa aconteça dentro da área financeira, vocês vão conseguir também ter um lado de: "Vou aguentar isso aqui, eu sei o que eu vou fazer, né, eu tenho o passo a passo, vou ser racional, vou agir de forma racional e vou conseguir, sobrepujar essas situações um pouquinho mais difíceis". Então mudanças também, mudanças inesperadas com relação ao status, aquilo que vocês esperam receber, e pode ser positivo, tá, porque Marte tá em exaltação, então é positivo muitas vezes, mas às vezes vem através de um estresse, porque Marte ele traz estresse, ele é um planeta de estresse mesmo, não tem jeito. Mas não quer dizer que não vai ganhar. Hum, no dia 20/12, às 2h39, até 22/12, às 12h40, vocês vão ter Marte e Lua, vai estar em Capricórnio, em oposição a Júpiter. Júpiter está em Câncer. Marte e Lua é uma conjunção excelente para dinheiro. E é uma conjunção excelente para quem tem negócios, né, para quem tem negócios, para quem quer iniciar um negócio e quer ter muita vitalidade, muita força, muito know-how, quer ter um entendimento visceral daquilo que vai fazer. Então, esse período, caso alguém queira abrir um negócio, caso alguém já queira colocar, né, os primeiros passos, fazer alguma coisa, assim, inicial mesmo, mas que tenha relevância, é um excelente período, porque e também tá em uma oposição a Júpiter. Então essa oposição ela vem como algo positivo, tá, mesmo sendo uma oposição, porque Júpiter com Marte e Lua é extremamente, eh, eu não vou dizer, mesmo que seja uma oposição, aqui Júpiter, Marte e Lua, eles não vão fazer uma oposição de estresse. Muito pelo contrário, vai ser uma oposição onde 2 eixos eles entram em harmonia, tá, os eixos de Capricórnio e Câncer, então eles vão harmonizar as situações aqui. Vai ser bem interessante, porque são 2 casas de finanças aqui, a segunda casa e a oitava casa, então finanças de outras pessoas, finanças vindo de outras pessoas, e as suas próprias finanças, suas próprias responsabilidades. Então é uma janela, você pode ver como uma janela de oportunidade para ganhos, tá. Então assim, dinheiro, janela importante para dinheiro, gerar força de vontade e ambição. Então esse período com a Lua junto a Marte, com essa oposição a Júpiter, é uma janela de oportunidade muito grande para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro, e até mesmo para quem quiser jogar na Mega Sena, na Loto, esse tipo de coisa. É interessante, não é todo mundo que vai ganhar, tá, mas óbvio, porque depende do seu mapa, se você tiver no seu mapa que você vai ganhar na Mega Sena um dia, você, vai ganhar na Mega Sena. E depois, no dia 21, mesmo dentro desse período de 20 a 22, no dia 21/12, o Sol vai entrar em Capricórnio, então vocês vão ter planetas, né, 2 planetas que vão ficar mais um período maior, claro, na casa 8. Depois, no dia 24/12, às 13h26, Vênus vai entrar em Capricórnio e vai ficar na casa 8. Então vocês vão ter 3 planetas na casa 8 aqui. E pelo menos Vênus está com Marte na casa 8, e Vênus ajuda demais dentro de uma casa tão difícil. E Marte também, porque Marte ele está em exaltação. O que não ajuda muito vai ser o Sol. O Sol na casa 8 ele traz muito problema, em especial com relação ao lado físico, né, com relação ao seu estado de saúde. Não que você vai ter algum problema sério, mas existe a possibilidade de acidentes, de cirurgias, né, mas Vênus está aqui ajudando bastante a recuperação emocional, recuperação também de algum tipo de acidente, às vezes quebra um osso, às vezes um acidente de carro menor, né, porque Marte está aqui. Então Marte ele tem a potência de causar um acidente, mas Vênus está aqui também, então ele vai ajudar na recuperação. Então o que poderia ser um acidente muito ruim, não é. E Júpiter ele tá, do outro lado, então Júpiter ele faz um aspecto muito benevolente para Capricórnio. E o que poderia ser ruim, vamos dizer assim, acaba sendo, sei lá, só poderia quebrar um osso, mas acabou só torcendo o pé, entende? Então esse tipo de coisa acontece. Então Júpiter tá lá do outro lado, ajudando vocês a não se quebrarem. Hum. Mercúrio continua na casa 7, então a energia de vocês também vai estar bem ligada à casa 7, a casa de, né, tudo aquilo que eu falei relacionado à casa 7. No dia 31/12 de 2025, e eu botei 23, 59, 59, tá? A Lua, ela vai estar justamente no seu ascendente, e isso vai ser muito importante para o próximo ano. Porque a Lua, ela vai estar, crescendo, então vai ser uma Lua extremamente benéfica, bem no ascendente, regente da casa 2, regente da casa 2 sempre traz dinheiro.
Então ganhos, né, obviamente, ganhos, dinheiro, responsabilidades para o novo ano. Então, vocês vão ter um foco até o final do ano nos ângulos, né, e na casa de dinheiro 2 e 8. Claro que existe ainda para o final do ano, Saturno e o Nodo Norte e o Nodo Sul ainda estão fazendo um aspecto para o regente do ascendente, ou então, né, para o regente de Mercúrio, caso você tenha Sol ou Lua nesse signo, ele ainda faz esses ele ainda vai fazer esse aspecto até fevereiro de 2026. Então, dentro de tudo isso que foi falado, ele ainda vai trazer um pouco de dificuldades, né, ele ainda vai trazer um pouco de é como se colocasse um obstáculo, alguns obstáculos, algumas coisas que vocês ainda precisam aprender, algumas coisas que ele fala: "Não, não é bem por aí, né, vamos crescer com relação a isso". Então, é positivo, em especial no que diz respeito aos relacionamentos, né, e aquilo que vocês, desejam criar. Então, tem um lado um pouquinho negativo, dele colocar um freio e falar que não pode ser de certa forma, né, e frustrar um pouco planos, frustrar um pouco as situações. Às vezes viaja e tem um certo problema, né, viaja, fica um pouco doente, viaja e a mala, sei lá, demorou 1 hora pra mala sair do lugar. Então essas coisas um pouquinho chatas, né, que são demoras. Saturno vem aqui dessa forma. O Nodo Norte, ele vai fazer a mesma coisa, vai ser muitas vezes: "Ai, essa situação é melhor do que eu imaginei", né, você vai pensar: "Ai, tipo, minha viagem ou sei lá o quê, o meu relacionamento vai ser 100", né, porque o Nodo Norte tá te colocando naquele nível 100, mas a verdade vai ser um pouquinho mais baixo. Então ele vai fazer isso, ele sempre traz um quê de ilusão, né, um quê de: "Ai, vai ser muito melhor, vai ser, sei lá, vai ser o que eu preciso". Não é que não seja, mas vai ser um pouquinho menos. Então ele vai dar essas vontades absurdas, ele pode dar vontades absurdas, claro, mas ao mesmo tempo ele vai agir um pouquinho como Saturno no sentido de trazer um pouquinho de problema. Já o Nodo Sul, ele vai tirar um pouco das vontades, ele vai tirar um pouco das vontades, porque ele vai querer te deixar um pouquinho mais ligado ao seu interior. Ele vai querer falar: "Não, vamos ficar em casa, né, vamos ficar, mais dentro de si", mas não vai ter como, porque os ângulos aqui 7 e 10 eles estão falando muito mais alto. Então a casa 7 ela vai falar muito mais alto, e a casa 10 ela vai falar muito mais alto do que a casa 4. Mas isso não significa que dentro desse lado onde você tá socializando e dentro do lado onde você tá fazendo acontecer, né, onde você tá colocando energia e você tá crescendo e amadurecendo, porque Saturno vai pedir amadurecimento dentro da sua casa 10, que você também não vai amadurecer o seu interior, e que você também não vai estar conectado com sua base. Então é uma conexão com a base, existe a conexão, existe, deixar coisas que estão na sua base, que são fracas, indo embora, e manter as fortes, né, e você, ao mesmo tempo, começar a entender a dinâmica dos seus relacionamentos, e você também começar a entender a dinâmica da sua 10ª casa, daquilo que você faz, daquilo que você planta, né, daquilo que você deseja de fato fazer. Porque a 7ª casa, de certa forma, é uma casa, como eu disse, de desejos, e a 10ª casa, ela é uma casa de ação. Então é uma casa de karma. Karma é ação, então agir. Então você pode agir de uma forma muito positiva, né, que vai te trazer uma colheita positiva, e você pode agir de uma forma muito negativa também, que vai te trazer uma colheita negativa. Então, é uma interiorização também de como você tá agindo, né, do porquê você tá agindo, de onde tá vindo essa certas necessidades. Então, o Nodo Sul na casa 4 vai fazer com que você, reflita sobre o que, está te motivando, na verdade, né, para aquilo que existe na casa 10, para aquilo que você quer fazer, para aquilo que você vê como status, ou então pra questão do dinheiro. Por que que você quer dinheiro? Quanto de dinheiro você quer? Como você lida com o dinheiro? E Saturno em si, ele já vai te ensinar também a questão de como você tá lidando com o dinheiro, né, e como você tá lidando com o seu tempo, se você tá sendo, razoável naquilo que você faz dentro, do seu tempo, né, porque você tem um certo tempo de vida, você tem um certo tempo pra fazer as coisas, o dia tem 24 horas e dentro dessas 24 horas você precisa dormir, e precisa fazer outras coisas também, então Saturno ele traz esse entendimento, né, de como você tá usando o tempo. Então eu acho que, foi bem interessante, vai continuar sendo interessante ainda, e é um momento que eu diria que é um momento de mudança muito importante, porque agora é o momento de vocês, eh não colherem, mas vocês plantarem. Então continuem plantando as coisas positivas para que vocês colham as coisas mais, positivas na frente, que é o que vai acontecer.